Capítulo 19. A Senhora Blanchard. Em que direção vamos? Perguntou Kennedy vendo o amigo consultar a bússola. Nor-noroeste. Que diabo? Mas então não é o norte. Com efeito, Dick, e parece-me que teremos dificuldade em alcançar Gondokoro. Lamento, mas enfim já ligamos as explorações de leste com as do norte e não nos podemos queixar. O Vitória afastava-se pouco a pouco do Nilo. Um último olhar acrescentou o doutor a esta latitude inacessível que os mais intrépidos viajantes nunca ultrapassaram. Aí estão as intratáveis tribos assinaladas por Peterick, D'Arnaud e Miani, e pelo jovem viajante Legian, a quem devemos os melhores trabalhos sobre o Alto Nilo. De modo perguntou Kennedy que as nossas descobertas concordam com as previsões da ciência? Inteiramente. As nascentes do Rio Branco, do Bahr el Abiad, mergulham num lago que pelo seu tamanho pode ser considerado mar. É lá que ele nasce. A poesia talvez perca com isso, pois gostava-se de atribuir a esse rei dos rios origem celeste. Os antigos davam-lhe o nome de oceano e não andavam muito longe de acreditar que ele emanava diretamente do sol. Mas temos de submeter-nos e aceitar, de vez em quando, o que a ciência nos demonstra. Nem sempre haverá sábios, mas poetas sempre há de haver. Ainda se veem as cataratas, observou Joe. São as cataratas de Maquedo, a 3 graus de latitude. Nada mais certo, que pena não podermos acompanhar durante algumas horas o curso do Nilo e lá longe, à nossa frente? Perguntou o caçador. Parece-me avistar cume de montanha. É o Monte Logak, a montanha oscilante dos árabes. Toda a região foi visitada por Debono, que a percorreu sob o nome de Latif Effendi. As tribos vizinhas do Nilo são inimigas e andam em permanente guerra de extermínio. Imaginem os perigos que deve ter enfrentado. O vento levava então o Vitória para noroeste. A fim de evitar o Monte Logak, era necessário procurar corrente mais inclinada. Amigos, disse o doutor aos companheiros, agora é que verdadeiramente iniciamos a nossa travessia africana. Até aqui seguimos as pegadas dos nossos predecessores. Doravante, entramos no desconhecido. Não nos irá faltar coragem? Nunca! Gritaram ao mesmo tempo Dick e Joe. Então, a caminho e que o céu nos proteja. Às 10 horas da noite, por sobre barrancos, florestas e aldeias espalhadas, os viajantes chegaram ao flanco da montanha oscilante, cujas rampas suaves afloravam. Naquele memorável dia 23 de abril, num percurso de 15 horas, impelidos por vento rápido, haviam percorrido distância de mais de 315 milhas. Mas esta última parte da viagem deixará-lhes triste impressão, completo silêncio reinava na barquinha. Estaria o Dr. Ferguson absorto nas suas descobertas? Seus 2 companheiros meditariam acaso naquela travessia por entre regiões desconhecidas? Era um pouco de tudo isso, sem dúvida, unido às mais vivas recordações da Inglaterra e dos amigos distantes. Apenas John mostrava despreocupada filosofia, achando muito natural que a pátria não estivesse ali, uma vez que estava ausente. Contudo, respeitou o silêncio de Samuel Ferguson e Dick Kennedy. Às 10 horas da noite, o Vitória ancorava em frente da montanha oscilante. Fez-se refeição substancial e cada qual adormeceu sucessivamente sob a guarda dos outros. No dia seguinte, ao acordar, as ideias estavam mais serenas. Fazia lindo tempo e o vento soprava do lado favorável. Bom almoço, alegrado por Joe, acabou dispondo bem os espíritos. A região naquele momento percorrida é imensa, confinando com as montanhas da Lua e as do Farfur. Qualquer coisa do tamanho da Europa. Estamos atravessando, sem dúvida, disse o doutor, o que se imagina ser o reino de Usoga. Alguns geógrafos têm afirmado existir no centro da África vasta depressão, imenso lago central. Veremos se há alguma aparência de verdade. Esta região será toda habitada? Perguntou Joe. De certo, e mal habitada. Logo vi. As tribos que por aí vivem espalhadas estão compreendidas na denominação geral de Nion-Nion. Este nome outra coisa não é que uma onomatopeia. Reproduz o ruído da mastigação, é mesmo. Concordou Joe. Nion. Meu caro Joe,
se você fosse a causa imediata dessa onomatopeia, não a acharia tão apropriada. Que quer o senhor dizer? Que estas tribos são consideradas antropófagas. Isso é certo? Certíssimo. Houve mesmo quem pretendesse que estes indígenas eram providos de cauda, como simples quadrúpedes, mas logo se identificou tal apêndice com peles dos animais com que eles se cobriam. À tarde, o céu cobria-se de nevoeiro quente que subia do chão, mal permitindo distinguir os objetos terrestres, de modo que o doutor, temendo esbarrar com algum pico imprevisto, pelas 5 horas deu sinal de parada. A noite passou sem novidade, mas fora preciso redobrar de vigilância naquela profunda escuridão. A monção soprou com extrema violência durante a manhã do dia seguinte. O vento engolfava-se nas cavidades inferiores do balão, agitando violentamente o apêndice pelo qual penetravam os tubos de dilatação. Foi preciso segurá-los com cordas, manobra que Joe executou muito habilmente. Ficou ao mesmo tempo verificado que o orifício do aeróstato permanecia hermeticamente fechado. Isto tem dupla importância para nós, berrou o Dr. Ferguson. Em primeiro lugar, evitamos o desperdício de gás precioso. Depois, não deixamos em redor de nós rastro inflamável, ao qual mais tarde ou mais cedo acabaríamos deitando fogo. Seria desagradável incidente de viagem, disse Joe. E cairíamos ao chão? Perguntou Dick. Cair, não. O gás por si ia arder vagarosamente e nós iríamos descendo aos poucos. Acidente igual aconteceu a uma aeronauta francesa, a Sra. Blanchard, que incendiou o balão ao lançar alguns fogos de artifício, mas não caiu, nem de certo teria morrido se a barquinha não fosse contra uma chaminé, de onde resultou ser atirada ao chão. Esperemos que nada de semelhante nos aconteça, volveu o caçador. Até aqui a nossa travessia não me pareceu perigosa, nem vejo motivos que nos impeçam de alcançar nosso fim. Eu também não vejo, caro Dick. Os incidentes sempre foram causados pela imprudência dos aeronautas ou pela má construção dos aparelhos. Apesar disso, sobre vários milhares de ascensões aeronáuticas não se contam 20 quedas que causassem a morte. Em geral, as chegadas e as partidas é que oferecem os maiores perigos. Portanto, também nesses casos não devemos negligenciar nenhuma precaução. Estamos na hora do almoço, interveio Joe. Teremos de contentar-nos com carne de conserva e café, até que o Sr. Kennedy encontre meio de presentear-nos com boa peça de caça.